Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Notícia falsa provoca tumulto em delegacia de Porto Alegre. Boato mentiroso de que sequestrador estava preso provocou ira da população que ameaçou invadir o prédio na zona norte de Porto Alegre. Para dispersar manifestantes, tiros foram dados ao alto pelos policiais. Aqui no estúdio, o chefe da Polícia Civil fala sobre como diferenciar fake news das notícias verdadeiras e auxiliar na prisão de bandidos. Assaltantes se dão mal em tentativa de roubo a mercado na fronteira oeste. Futebol, Grêmio versus River. Vai começar o mata-mata das semifinais da Libertadores. Direto de Buenos Aires, Débora de Oliveira traz as informações sobre o jogão desta noite. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente começa direto com a Luciane Coleman na redação, falando sobre a situação que se estendeu durante toda a tarde na zona norte de Porto Alegre. Moradores cercaram uma delegacia porque acreditavam que o suspeito de sequestrar a menina Eduarda estava lá preso. A Lu estava no local até há pouco, já voltou para a nossa redação. Tem os detalhes. Boa noite, Lu. O clima tenso, a situação ficou bastante complicada. Pois é, bastante complicada, Felipe. Olha, os ânimos muito exaltados, né? A população está revoltada. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor o que aconteceu. Na verdade, tá? Houve uma suposta tentativa de sequestro de uma outra menina hoje no condomínio Parque Chico Mendes, na zona norte de Porto Alegre. Essa menina e a mãe, elas foram até a 18ª ADP. Quem me confirmou isso foi a delegada Vani, lá da ADP. E aí foram encaminhadas para o DECA. Tá? E aí surgiu uma informação que passou a circular nas redes sociais de que o suspeito de sequestrar esta outra menina, tá? Não seria necessariamente a da menina Eduarda, e estaria preso nesta delegacia, na 18ª ADP, lá no bairro Mário Quintana. Aí, aos poucos, a população começou a cercar o prédio, cada vez mais a multidão começou a aumentar, as pessoas realmente muito revoltadas, pedindo justiça para o caso da Eduarda, pedindo muita segurança lá para toda a região, porque eles dizem que estão muito vulneráveis lá à criminalidade, aos bandidos e aos sequestradores. E aí aquela coisa, Felipe, começa a surgir novos casos, boatos de que ocorreram novos sequestros, né? Pessoas me paravam e diziam, não, mas teve uma menina ali que teve mais uma tentativa. Bom, durante a tarde, o que aconteceu? A polícia tentou conversar com os moradores, chamou o representante desses moradores para visitar o prédio da delegacia, né? Porque eles ameaçavam invadir, e aí representantes entraram no prédio, conferiram que não havia ninguém, foram no prédio ao lado da delegacia, visitaram, conferiram, fizeram a checagem, saíram e disseram para a multidão, não há ninguém. Mas as pessoas não se conformaram, achavam que havia alguma sala ou secreta, alguma sala em que esses moradores não tiveram acesso e acreditavam que sim, havia algum suspeito lá. Claro que com toda essa questão de falta de segurança, né, a tentativa de invasão do prédio acabou gerando aí todo um clima muito tenso, muito perigoso. Sim. A polícia chamou reforço da segurança e aí acabou acontecendo, Felipe, que as pessoas diziam, nossa, mas agora cada vez tem mais viaturas, isso tudo para proteger um suspeito? Não, na verdade a polícia estava aumentando o reforço policial. Sim. Exatamente para evitar, né, uma tragédia, porque olha a quantidade de gente, né? Imagina se essas pessoas realmente resolvem invadir esse prédio. Então começaram a tocar pedras no telhado, nos vidros, pedras enormes, foi muito tenso, houve uma correria e aí um dos policiais teria atirado para cima, né? Alguns disseram que seria balas de festim, outros disseram que não, que ele realmente teria atirado para cima para dispersar a multidão. É essa a imagem, ó. Sim. Aí está o som, né, desse momento. Então, assim, é realmente uma situação muito inusitada pelo fato de que
se trata de um boato de que o suspeito, haveria um suspeito preso dentro dessa delegacia, né, Felipe? Lu, vou te pedir para conversar junto comigo com o delegado Emerson Vente, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, especialista, inclusive, em informática, sabe muito bem como se espalha essas notícias. Delegado, obrigado pela presença ao vivo conosco. Eu que agradeço o convite. Delegado, são dois fatos, vamos começar por esse que a gente estava mostrando agora. Essa situação, a polícia nega, levou pessoas dentro da DP, mostrou a DP, e mesmo assim as pessoas querem acreditar, no caso queriam acreditar, que tinha um sequestrador lá dentro. O que acontece numa situação como essa? Como deve se comportar a polícia e a população? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que não tinha nenhum preso em nenhuma delegacia de polícia relativamente a essa questão da morte da Eduardo. Segundo fato, não existiu nenhum outro sequestro, né? Existiu uma notícia, está sendo verificada, em princípio não procede dessa maneira como foi compreendida e de certa forma espalhada nas mídias sociais, principalmente pelo WhatsApp. Então a população acabou vamos dizer assim, se irritando e querendo invadir a delegacia de polícia de forma totalmente errada. Isso tem causado alguns transtornos, retrabalhos por parte da Polícia Civil. Hoje nós tivemos que mobilizar vários policiais para essa atividade, deslocando de investigações normais para essa circunstância, então atrapalhando justamente o trabalho de investigação da Polícia Civil. Certamente, Felipe, quando nós tivermos a identificação dessa pessoa, nós daremos conhecimento para a sociedade. Se consegue identificar um boato desse que surge em uma ponta no WhatsApp, o senhor é um especialista no assunto, o senhor organizou a delegacia de informática? Se consegue. A gente vai verificar, inclusive, Felipe, com o WhatsApp, como fazer o bloqueio de propagadores dessas notícias falsas. Justamente nesse sentido, a gente já sabe que está ocorrendo isso em relação ao período eleitoral. Vamos procurar fazer isso e continuar essa proliferação de informação falsa. Vamos procurar identificar os principais números e pedir o bloqueio para o WhatsApp. Agora, delegado, há uma outra situação que é de ontem, que parte de uma informação verdadeira, que é um retrato falado feito pela polícia e que também gerou uma confusão, né, em função de pessoas querendo identificar pessoas que elas viam ali. Como é que a população deve reagir quando a polícia envia, né, para os meios de comunicação e nós divulgamos o retrato falado? Sim. Eu acho que é importante o trabalho que vocês fazem de divulgação, por exemplo, desse retrato falado. Mas qual é a maneira correta de se fazer isso, né? É justamente, eu verifiquei, conheço a pessoa, acho parecida, faz a comunicação por os canais oficiais da polícia, ou utiliza a imprensa para fazer essa intermediação, mas jamais pegar e fazer uma colação de fotos e propagar isso em redes sociais. Porque se eventualmente não se confirmar que é a pessoa vítima daquela proliferação de informações pode buscar uma reparação civil e também criminal em relação à pessoa. Em São Paulo, uma morte, inclusive em função disso, né? Em São Paulo nós tivemos a morte de uma mulher que acabou sendo confundida supostamente com uma sequestradora de crianças. As pessoas, é importante dizer, as pessoas que foram identificadas como autoras daquele homicídio, daquele linchamento, foram condenadas a mais de 40 anos de prisão. Delegado, como nós da imprensa, que também no trabalho queremos ajudar, né, vocês, como é que a gente faz? Olha, é importante, vocês estão divulgando as questões, por exemplo, dos números, né, de comunicação da Polícia Civil. Nós temos o nosso site, que também recebe informações, acho que é importante dizer aí o site www.pc.rs.gov.br. Nós temos um canal de comunicação via WhatsApp para receber denúncias, que é o 51 98 418 7814, e por telefone, melhor meio, mais fácil de gravar, o 181. Delegado, Luciane Coman na redação, acompanhou todo o caso. Lu. Delegado, uma das questões, né, que eu repeti muito para a comunidade que estava lá extremamente revoltada, dizendo que a polícia estava protegendo o bandido e tudo mais, era que justamente se houvesse um suspeito, seria muito mais fácil, era só retirar esse suspeito, não é? Com um camburão, escolta, ou seja, olha o trabalho, né, que daria exatamente manter um suspeito desses por lá, né? Eu acho que, enfim, todo esse trabalho jamais seria feito exatamente para proteger um bandido, e sim, no máximo para retirar ele com um camburão, seria uma estratégia muito mais rápida, né?
Com certeza, eu acho que o teu raciocínio está extremamente correto, porque nós fizemos o nosso trabalho, temos uma lógica, vamos dizer assim, processual e de garantias que nós temos que cumprir para botar alguém atrás das grades, e é extremamente importante, Luciane, que a gente protege a sociedade como um todo. E, naturalmente, o que nós estamos protegendo ali é o patrimônio da instituição, a segurança dos nossos policiais, por isso a mobilização, até em virtude das pessoas que estavam ali nervosas, com ânimos exaltados, e a gente procurou justamente, está procurando trabalhar da melhor maneira possível. E, infelizmente, nós temos pessoas que acabam exacerbando um pouco nesse processo, e nós precisamos justamente controlar isso. Em 30 segundos, delegado, houve algum resultado positivo da divulgação do retrato falado desde ontem? Nós recebemos praticamente 20 denúncias, 16 delas com nomes e com características bastante pontuais, ou seja, que estão sendo trabalhadas pela equipe, vão continuar sendo trabalhadas amanhã, nos próximos dias, até a identificação. Posso garantir que a Polícia Civil não vai parar. Delegado, obrigado ao senhor, sucesso. Para nós. Chefe da Polícia Civil, Emerson Vente conosco, volta à redação. Lu, o pessoal dispersou lá na Zona Norte de Porto Alegre, essa é a informação do momento? Exatamente, Felipe. A gente tem um cinegrafista lá no local que acabou de confirmar que a tropa de choque dispersou a multidão que estava em frente à 18ª DP, ali no bairro Mário Quintana. Os bombeiros foram chamados para apagar fogo, né? Os populares colocaram fogo ali na esquina, na verdade, da delegacia, até porque a tropa de choque bloqueou o trânsito. E aí os bombeiros foram chamados lá para o local para apagar essas chamas e, a princípio, então, esse protesto acabou. Pelo menos esta é a informação desse momento, Felipe. Ainda bem, né, Lu? Ainda bem, porque realmente o clima ficou bastante tenso lá na Zona Norte por uma notícia falsa, um boato mentiroso que levou a essa situação toda de tensão no local. Uma família busca ajuda para pagar a cirurgia de uma menina de 7 anos. Ela nasceu com má formação nos braços e pernas. A operação custa uma fortuna, mas para evitar que a garota se torne dependente da cadeira de rodas, toda ajuda é válida. A inocência só poderia ser de uma criança. Indiferente às dificuldades, Isadora vê alegria na simples brincadeira de boneca com a irmã ou em um passeio no parque. Mas por trás desse sorriso existe um sonho. Poder usar sapatos. Qual sapato que tu quer usar? Não sei, qualquer um. Isadora nasceu com má formação congênita dos membros inferiores e superiores. Tu sente dor? Às vezes. Onde tu sente dor? Aqui, atrás na coluna e também nos pés. Um mês depois do parto, a mãe Zeli iniciou uma peregrinação em busca de tratamento para a filha. Foram 5 hospitais em 3 cidades. Mas o descaso é muito grande e eu quero aqui dizer por muitas mães que não têm a coragem que eu tenha de falar do descaso, de conseguir um carro para chegar até um hospital, de não conseguir uma consulta para um filho. A Isadora precisou se adaptar. Para isso, ela faz fisioterapia na APAI e natação, paga com muita dificuldade pela mãe, que recebe só um salário mínimo por mês. Até hoje, ela nunca conseguiu fazer a cirurgia adequada. Passados 7 anos, a situação se agravou e o tratamento ficou muito mais caro. Não me vejo sem trabalhar e tive que largar tudo isso para cuidar da minha filha. Não me arrependo de nada, nunca reclamei de nada, porque Deus me dá força e coragem. E nunca vai faltar nada, nem para uma e nem para outra. Neste laudo médico da Santa Casa de Porto Alegre, a indicação: realização de procedimento em São Paulo, onde há condições de corrigir as deformidades. O documento do Hospital Albert Einstein aponta o valor estimado da primeira cirurgia, R$ 646 mil. Por enquanto, Isadora usa uma prótese, mas o equipamento precisa de manutenção, substituição e não é suficiente. Não substitui a qualidade de vida que foi negada a uma criança desde o nascimento. Uma menina que não conhece o significado da palavra desistir.
Mas eu acredito que eu vou vencer e eu não vou desistir. Eu preciso realmente de um milagre, mas eu vou conseguir, se Deus quiser, que eu possa parar e tocar minha vida e cuidar da minha filha. Que eu não precise mais pedir nada para ninguém. Não chora, mãe. Mais informações para ajudar a Isadora, a mãe, a família, né? Você tem no nosso site, no nosso Facebook, melhor dizendo. Facebook/SBTRS Oficial. Lá estão todas as informações de como você pode auxiliar a Isadora e a família, tá certo? Sucesso a elas, sorte, né? E que a gente consiga, fazendo aí um grande gesto comunitário no Rio Grande do Sul, ajudar a pequena Isadora também. A terça-feira foi de temperatura. Eu fiquei... Criança, Lu, sempre me... A gente olha esses VTs, assim, a gente se comove, a gente não sabe como a gente pode mais ajudar. Porque não é só uma questão da gente pegar e colocar no ar um VT desses, né? Não é só a questão financeira num VT desses. É a questão também de acarinhar, de querer abraçar as pessoas, né? De querer ajudar com o que a gente pode ter de melhor no ser humano, Sim. Que é o afeto, né? E aquela reportagem com aquele final ali, né? É de cortar o coração. Acho que eu sabia que você ia acabar se emocionando, eu me emocionei, tenho certeza que o pessoal de casa também. E tomara que a gente toque o coração das pessoas para que elas, quem saibam, possam ajudar, né? A Isadora. Exatamente. Não, e aí eu acho que tem que fazer realmente todo um esforço comunitário, né? O Rio Grande do Sul tem que abraçar essa causa como um todo. A gente conseguiu outras vezes, vai conseguir também dessa. A previsão do tempo, Lu? Bom, Felipe, amanhã então a gente deve ter uma manhã mais fria no sul, na serra e na campanha. As mínimas devem ficar perto dos 10 graus. O ar mais seco ele vai predominar no estado. A temperatura fica mais amena ao longo do dia. Como eu disse, então faz frio no amanhecer, mas à tarde a temperatura sobe. No oeste e no noroeste, máxima de 27 graus. Aqui em Porto Alegre, previsão de sol e nuvens, mínima de 17, a máxima não passa dos 22 e até quinta-feira o tempo deve se manter seco por aqui. Na sexta, a chuva retorna. Felipe. Obrigado, Lu. Futebol. Hoje é um daqueles dias que demoram para passar para os torcedores do Grêmio. River e Tricolor começa às 9h45 da noite e quem chega agora direto de Buenos Aires com todas as informações deste jogão é a Débora de Oliveira. A dança da Libertadores exige concentração, passos minimamente calculados, postura de campeão. E assim vai se conduzindo cada partida e superando cada adversário. Foi nesse rodopiar dos jogos que o Tricolor já fez bailar 5 adversários até aqui. E agora não quer deixar o River ditar o ritmo das semifinais, mesmo o time argentino jogando em casa. O River Plate é um time que não deixa jogar, que está todo o tempo em cima no meio campo, que tem uma qualidade física também bastante importante. Lua, o bailarino atual rei do espetáculo, parece estar com os pés aquecidos para o passo a passo tricolor em campo. Foi o que mostrou no último ensaio antes da apresentação de hoje. A gente fica muito feliz em ver o Luan participando do treinamento, né? Eu acho que a ausência dele do Everton ia ser muito prejudicial para a equipe. Superação, esquecer as lesões, as dúvidas. O Grêmio precisa dançar conforme a música na Libertadores e levar qualquer vantagem para Porto Alegre para manter o ritmo na competição. Vamos a brigar, vamos a tentar honrar a camisa do Grêmio, depois do resultado vamos ver o que acontece, mas vamos tentar honrar a camisa do Grêmio. Esse Grêmio é um time de inspiração, é o imortal tricolor, então mais um desafio que a gente tem que superar. Faltam 2 passos até a final, 4 passos para o tetra. Que a coreografia tricolor esteja no compasso certo do que fez até aqui para seguir embalando a esperança do título. Amanhã a gente confere todas as informações com a Débora, chegando já ao 12h30 na sua TV aqui no RBR. Ih, rapaz, eu tô bem atrapalhado, rapaz. Tá bom, né? Vamos lá, vamos falar de Beira-Rio, vamos falar de Inter, rapaz de Deus. Eu me compliquei mesmo. Vamos lá. Eu e o Inter, né? O Inter também se complicou na briga pelo título do Brasileirão. Roda aí.
Jogando mais uma vez com casa cheia, o Inter saiu na frente do Santos no final do primeiro tempo. Após boa jogada pela direita, Edenilson deu drible de corpo no marcador, recebeu na frente e tocou por cima do goleiro Vanderlei. Na sobra, Damião colocou o Inter em vantagem. No segundo tempo, o Santos empatou aos 5 minutos. Gabriel recebeu na direita e chutou o colocado para vencer Marcelo Lomba. Com o empate, o Inter foi para cima. E 20 minutos depois, após um rápido contra-ataque, Nico Lopes serviu Patrick, que colocou o Inter novamente em vantagem. Aos 35 do segundo tempo, uma verdadeira atrapalhada na zaga colorada resultou em mais um gol do Peixe. Após defesa de Lomba, Fabiano tentou proteger a bola dentro da pequena área e, na sequência do lance, acabou fazendo um gol contra. O empate deixa o Inter na terceira colocação do Brasileiro, atrás de Palmeiras e Flamengo. Se complicou, junto comigo, vou te dizer. O calor já veio com tudo. Quem não abre mão de estilo é bom ficar por dentro das tendências para esta e a próxima estação. É o que você confere agora na reportagem da Luciane Coleman. A temperatura sobe e o tecido fica mais leve. A estação mais quente do ano combina com cores cítricas e estampas florais. Uma tendência que veio para ficar é a mistura do clássico com o descolado. O amarelo é uma cor que vai vir muito agora no verão, uma cor alegre, leve, combina bastante com a estação. E a gente compôs com uma camisa, até para ficar uma proposta mais despojada, que ela pode usar só a camisa ou só a blusinha por cima. Além do amarelo, o vermelho segue em alta. A gente escolheu uma camiseta que está muito em alta, né? Uma proposta mais divertida, tem um brilhinho aqui, né? Para sair do óbvio. O colete, né? Mais alongadinho para valorizar, sempre acinturadinho. A saia assimétrica é uma tendência e o conforto do tênis branco deve seguir nos pés da mulherada. Nas araras a gente vê o tecido do verão, o linho e, claro, os tons pastéis. A calça pantacur, no estilo mais curta e soltinha, não deve sair de moda tão cedo. As listras, que estão super em alta nessa estação, e elas vêm em propostas mais largas, mais estreitas e coloridas também. A coleção traz elementos esportivos. Produções modernas caem bem com peças tradicionais. Aqui uma blusa mais elegante, um colete de alfaiataria e uma legging jeans. E uma estampa clássica que voltou com tudo é o poá, as tradicionais bolinhas, né, Aline? Elas vieram com tudo. Isso mesmo. E esse ano a gente vai ter muitas possibilidades de cores, de tamanhos e de tecidos para poder brincar nessa nova ideia aí das bolinhas repaginadas. E agora eu quero falar com você que fuma. Você já fez as contas para saber quanto gasta por mês? É muito, muito dinheiro, seu Marcelo. É verdade, Felipe. Boa noite a você. Boa noite a você, meu amigo, minha amiga. Gente, olha, além do dinheiro posto fora, o cigarro provoca mais de 50 tipos de doenças diferentes, doenças fatais. Então, tá na hora de você parar de fumar. E o Nico Zero vai sim te ajudar. Olha só, ele vai te ajudar a parar de fumar definitivamente. Gente, formulado com produtos naturais, ele é um tratamento completo que elimina o prazer em fumar. Ele limpa do teu organismo as toxinas do cigarro e, o mais importante, livra você daquela ansiedade. Com apenas 5 borrifadas na boca, 3 vezes ao dia, você vai perceber a diferença na primeira semana de uso. E hoje, então, hoje é dia para você parar de fumar. A partir de agora, os 100 primeiros que ligarem no telefone que está na tela, 0800 608 1061, vão conseguir adquirir o seu Nico Zero em até 10 vezes no cartão com 30% de desconto. E tem mais, hein? A primeira parcela para 30 dias após a entrega. Mas agora é com você. Pare de fumar com Nico Zero, Felipe. 0800 608 1061. Mas, garoto! Voltamos em instantes com os detalhes desse assalto que aconteceu na fronteira oeste. 2 bandidos invadiram o mercado e renderam os funcionários. Mas teve gente que se deu mal. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.
O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. E Educação Adventista, muito além do ensino. Voltamos com a segunda edição e imagens de Uruguaiana, onde o flagrante de um assalto a um mercado da cidade desta vez acabou de maneira feliz, né, para os comerciantes, mais ou menos, mas para um bandido não foi nada bom, Lu. Não foi, Felipe. Esses dois homens chegaram de moto para assaltar o mercado, né? Eles renderam um homem e uma senhora. O prejuízo para esse comerciante aí foi de aproximadamente R$19 mil, ou seja, não foi muito bom. A polícia foi avisada, né? Houve então perseguição aos dois bandidos, houve trocas de tiros e aí eles acabaram batendo. 3 foram presos e 1 conseguiu fugir. Ou seja, esse foi o final feliz. Agora o outro ali do prejuízo, 1 preso e 1 fugiu, Felipe. Tá bem, então. Então, se deram mal, pelo menos se deu bastante mal aí nesse batido aí com a moto. Lu, obrigado a você aí, até amanhã. Até amanhã. Uma ótima noite a todos, até amanhã. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. E Educação Adventista, muito além do ensino.